sentados, bebendo cachaça, claramente desajeitados, desconfortáveis, com as roupas inadequadas, os corpos inadequados. Tantos anos depois, Rodolfo, Paulão, Jorge, Camilo e alguns outros melhores amigos de infância, saídos de um sertão que achavam terem deixado para trás, se reencontrariam. 30 e tantos anos depois, estavam lá, diante do parapeito do mesmo rio que matava a sede do corpo, da infância à adolescência, o mesmo rio que brincavam, nadavam, se banhavam, rio que reacendeu memórias, lembranças pessoais, rixas antigas, mágoas, alegrias e perdas. Arriscaram uma pelada no campinho, à beira do rio, em que tantas bolas foram perdidas. Tantas não, umas 3 ou 4. Mas, para quem tinha não muito mais do que isso, eram tantas e quase todas. E por um momento que fosse, lá estavam eles, com 14, 15, 16 anos novamente, xingando uns aos outros, gritando gol e torrando ao sol do meio-dia. Agora, todos com mais de 50 anos, naquele campinho que era preenchido por uma praça, uma estação de ônibus e um deck, um ancoradouro para um barco que dificilmente sairia dali, visto que a margem do rio estava tão seca que o mato crescia a ponto de mal se ver a própria margem. E naquele futebol de memória, o jogo transcorria como de costume, camisa contra sem camisa, todos descalços, os pés esfolados pelo couro molhado da bola e pelo chão quente, com direito a boi brabo atacando num time adversário de todos os times adversários. O jogo virava um salve-se quem puder, um pique alto, onde o prêmio era livrar a própria bunda de uma chifrada. E quando o boi era contido, a peleja continuava com ares épicos. Boi domado, bola no rio mais uma vez. Só restava então a volta para casa, a casa da memória, a visão de cada um a respeito do memorável empate em que todos perderam, se perderam de si mesmos. Alguém disse que tinha guardado em casa de sua mãe uma das bolas estouradas pelos pés, chifres, espinhos ou sabe-se lá o quê. Outros gritaram, pega lá! Mas a coluna, o esporão, os joelhos, o joanete já não resistiram a mais de uma partida, não deixaram ele ir. A vida foi caridosa com a maioria deles, mas não com todos. Um virou juiz, teve militar, professor, político, médico, jogador de futebol sem a fortuna dos grandes astros, é claro. Até artista conhecido na região e um pouco além saiu daquele campinho de futebol. Houve gente que se fez feliz. Houve quem tenha deixado a tristeza dar o bote. Houve assombros, descalabros, atropelos. Alguns não vieram, não foram localizados, não quiseram ser localizados, mas aqueles que ali estavam representavam naquele momento toda a memória de tantas vidas. A despedida de um velho professor, tio de um deles, primo de outro, mentor de um terceiro, querido por todos, rígido como se era na época, mas um conselheiro nato. Deu tantos conselhos e puxões de orelha que acabou ficando tão cansado que adormeceu de um lado da rede e acordou do outro. Bolinhos de costela, macaxeira, bolinhos de chuva, cachaçinha da boa para os mais empolgados que até o anoitecer já enrolavam a língua. Todos estavam representados por alguém naquele enterro. Todos estavam representando alguém naquele enterro. Todos morriam um pouco naqueles 7 palmos de terra em que depositaram o corpo do tão estimado professor. Na despedida, já sem tanta motivação, se deram conta que aquela celebração da vida num dia de morte jamais se repetiria. Mas não descuidaram de combinar para um futuro muito breve novos encontros, novas partidas de futebol, novas celebrações. Feliz 2020!